Você só tem uma única chance para deixar uma boa primeira impressão. E não duvide, seu estilo é peça-chave nessa tarefa. Quer aprender de uma vez por todas a se vestir como um homem de destaque, causar ótimas impressões em entrevistas de emprego, nos seus ciclos sociais e ser considerado aquele amigo estiloso? Conheça o Código do Destaque. Uma das maiores desavenças, meus caros, que o jovem enfrenta é quando ele está terminando ali a sua fase do ensino médio, prestes a iniciar a sua fase de jovem, e ele ainda não descobriu exatamente para onde é que ele vai com a sua vida, para onde ele vai, o que ele vai fazer, que profissão seguir. Eu me recordo muito claramente quando eu tinha ali por volta dos meus 18 anos, 17, isso aí eu tô falando de 2009, 2010, e eu era bombardeado, né? Na televisão, a TV de modo geral era bombardeada com comerciais de colégios militares, cursos de informática. Sim, eu tenho 31 anos, nessa época tinha cursos de informática na TV. Vide aí o SOS Computadores, só para quem já tem mais de 30. SOS Computadores. Preparatórios, pré-vestibular. E eu ficava tentando entender, cara, como funcionava a cabeça de uma pessoa que já sabia o que queria fazer com 18 anos. Eu me perguntava, é possível um cara com 18 anos saber exatamente para onde vai com a própria vida? E isso sempre me intrigou. Aquilo parecia provocativo, porque à medida em que eu ia avançando 17, 18, 19, 20 e eu não entendia para onde eu ia, me gerava uma pressão e eu me sentia inferiorizado a qualquer pessoa que com 18 anos, 19, já tinha uma ideia muito clara para onde iria com a própria vida. Eu via garotos com 19 anos entrando em pré-vestibulares, entrando em cursos. Às vezes com 20 e poucos anos já estavam, desenvolvendo uma profissão. Eu falava assim, cara, tem alguma coisa errada comigo? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada ou eu simplesmente ainda não sei de alguma fórmula mágica para se descobrir o propósito dessa minha vida, pelo menos no campo profissional? Existe uma frase, né, meus caros, que só torna isso ainda pior. Sim, como se não fosse bastante tudo isso, né? Aquela frase que diz, né? Quando você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Essa frase, ela é um assombro na vida de qualquer pessoa que esteja com dificuldade de entender para onde vai com a própria vida. E a verdade é que eu levei 30 anos da minha vida para descobrir exatamente para onde eu vou. E eu não estou mais agora refém do caminho que vier, porque quando você não sabe para onde vai, logo qualquer caminho serve, você pode simplesmente não gostar do caminho que o acaso vai trazer para você. Não há nada pior do que você ficar à deriva esperando um caminho chegar. E pior de tudo, esperando que esse caminho que vai chegar seja um caminho que vai te dar uma solução para os males que acometem a tua vida. Eu ainda estou na caminhada junto com vocês, eu não canso de falar nos meus vídeos. Eu não sou ainda um exemplo de uma pessoa bem-sucedida, mas eu estou aqui com vocês, trazendo o conhecimento de quem já chegou lá, buscando o meu desenvolvimento pessoal, documentando tudo isso com vocês e repassando aquilo que eu aprendo. Eu vou repassar hoje para vocês, meus caros, um pouco de como foi que eu descobri o caminho que eu queria seguir. Se eu pudesse simplesmente mapear como tudo isso começou, eu diria que tudo isso começa com a escassez. Assim como grande parte das grandes mudanças na vida de uma pessoa, tudo começa com o medo. Nós temos medos muito básicos, tá? Nós como homens, seres humanos, temos medos muito básicos. A gente tem os medos da doença, o medo da morte, a gente sabe, o medo da fome, que aqui eu vou atrelar simplesmente o medo, né, da escassez, entre outros medos, mas esses são alguns básicos. E eu diria que o medo da doença, o medo da morte, são grandes medos que fazem você mudar. De repente uma pessoa sedentária não quer, desenvolver uma doença, uma pessoa que está doente, ela não quer morrer, ela busca mudança. Às vezes as pessoas precisam disso para mudar. Mas, sobretudo, um grande medo que faz as pessoas mudarem as suas vidas e, como mágica, descobrirem um propósito, é o medo da fome, o medo da miséria, o medo do aperto. O medo de você, na sua posição de homem, não ser capaz, por exemplo, de se sustentar e parar na rua, chegar no grau assim, mais baixo da subsistência humana. Num ponto em que você fala assim, cara, daqui pra baixo não tem mais como descer, sabe? Por mais que a gente pode achar que tudo nessa vida ainda pode piorar, chega um ponto em que nada mais tem como descer. Você literalmente bateu no fundo do poço. E como eu disse no vídeo de ontem, quando chega no fundo do poço, meu irmão, só pra cima. A não ser que você desista, pereça, enfim, né?
Mas se isso não for para você também uma solução, perecer, o único caminho que resta é para si, meu irmão. E foi comigo dessa forma, tá? Eu diria que o medo da escassez, né, o medo da fome, o medo da miséria, o medo de simplesmente você não dar conta de, por exemplo, não poder ajudar a sua mãe, que ela às vezes tem uma doença e ela não tem uma saúde muito forte. Você pensa, cara, daqui a um tempo, de repente, a minha mãe, que ela tem problemas com osteoporose, ela tratou reumatismo, ela tem, enfim, problemas ósseos de juntas. Ela não pode trabalhar para sempre. E eu tenho 30 anos, eu falei, cara, eu tenho que achar um rumo pra minha vida. Porque uma das coisas que atrapalham muito o homem é a ideia do propósito ser confundido com felicidade. Porque sim, você tem que ser completo. Mas uma vez em que eu percebi a urgência da vida adulta, eu percebi, bom, eu já não tenho mais esse luxo de procurar alguma coisa que seja a completude. Me sentir necessariamente feliz, então eu vou buscar propósito. Uma vez que eu caí aqui na internet, dividi com as pessoas as minhas dores, aquilo que me acometia, eu percebi, cara, que há muitas pessoas como você, como eu, que simplesmente não sabem para onde vão e querem uma luz para poder ir para algum lugar. Porque, às vezes, muito pior do que você não saber para onde vai e esperar o caminho que vier, é você esperar isso com aquela impressão de que só você passa por isso. Partindo desse princípio, cara, eu fui atrás de aprender métodos de simplesmente maximizar tudo isso que eu estou fazendo. Buscar soluções. Às vezes, cara, o caminho para você buscar saber para onde vai, ele não é tão claro, tá? Às vezes ele é, e não às vezes, geralmente ele é uma sucessão de escolhas. Uma escolha de você iniciar um pequeno projeto leva você a várias dúvidas, sabe? A dúvida de cá, a dúvida de cá, a dúvida de cá. Quando você se depara com essas 3 dúvidas, você precisa sanar a dúvida de cá. Só que tem um problema, você sanou essa dúvida. Essa aqui, às vezes, é uma dúvida que abre outras dúvidas, e quando você vê, você tem um emaranhado de dúvidas. E essas dúvidas vão levando você a cada vez mais respostas e mais dúvidas. E quanto mais dúvidas você tiver, mais respostas. E quanto mais respostas, mais você se torna um cara dominante naquilo que você está fazendo. Mais conhecimento você vai gerando para si naquele emaranhado de dúvidas. Quando você vê, você tem, cara, uma teia completa, um tecido gigante de soluções e dúvidas que se abrem cada vez mais dúvidas. E quando você percebe, você se vê imerso em todo um ecossistema que preenche você. É claro que nesse processo você vai se deparar com certas distrações. E se é uma coisa que eu percebo que o homem ele se perde muito, sobretudo quando ele está achando seu propósito, é o vazio por falta de relacionamentos, por falta de atenção feminina, por falta de pertencimento a um grupo, que seja. Tudo bem, somos tribais, gostamos de companhia humana, gostamos da ideia da reprodução, né, mulheres, só que isso às vezes atravanca muito você. Você se perde na carência quando você deveria simplesmente estar tentando achar um propósito para sua vida. Então o que eu fiz? Do momento em que eu terminei meu relacionamento, eu pensei comigo, cara, 30 anos não tenho margem de segurança para brincar de ser casal novamente durante mais de 10 anos da minha vida e esperar de repente achar a solução para minha vida aos 40. Então, quando eu peguei esse emaranhado de dúvidas, que eu estou falando basicamente do meu canal de YouTube, das minhas experiências com a internet, eu comecei a achar cada vez mais caminhos, e um deles me levou simplesmente a entender como funciona o dinheiro na internet. Isso aqui é um exemplo de quem trabalha com a internet, mas você de repente pode achar isso em outras questões da sua profissão, da sua área. Mas se eu pudesse dar simplesmente alguns conselhos só pra gente frisar como tu acha o teu propósito, é simples. Se permita colocar diante da dúvida. Eu vou repetir novamente. Se queres achar teu propósito, se coloque diante da dúvida. Beleza, Felipe, mas o que eu faço quando eu estiver diante da dúvida? Vá atrás da resposta. Procure uma grande dúvida no seu caminho, tá? Mas não é só uma dúvida do tipo, como eu faço para chegar na cidade tal? Eu tô falando, por exemplo, se der uma dúvida, como eu faço de repente para ganhar dinheiro com o que eu faço aqui? Eu sou, sei lá, cara, eu tô me formando em nutrição. Como eu ganho dinheiro com nutrição sem depender de ser um nutricionista de um hospital, de repente? Como eu faço para ganhar dinheiro sendo nutricionista na internet? Quando você começar a ter essas dúvidas e você for atrás de respostas, você vai lidar de cara com respostas que abrem mais dúvidas e cada vez mais dúvidas. E à medida que você for procurando respostas para essas dúvidas, você vai se deparando cada vez com mais caminhos que levam a outros caminhos, e quando você vai ver, você está imerso num propósito. Foi isso o que aconteceu comigo. Felipe, mas é justamente esse o fim em si mesmo? É isso? Não, não é isso, tá?
essa foi a minha forma de achar um propósito na minha vida. Quando eu pude descobrir o que essas dúvidas me levaram, que simplesmente tantas dúvidas me abriram um mar de possibilidades. Sim, eu tô suando, tá calor aqui. Um mar de possibilidades. E como aquilo simplesmente levava a tantos caminhos, cara, a minha mente fez isso aqui assim, ó. Bum! Eu pensei, caraca, velho, era isso. Como eu não percebi isso há 10 anos atrás? Tudo bem, eram outros tempos, era um outro cenário, era um outro Felipe, uma outra mentalidade, uma outra perspectiva, uma outra abordagem diante de fatos. Mas a verdade é que, cara, nunca é tarde. Se você tá aqui, de repente tu tem 18 anos, lidando de cara com aquilo que eu tô falando aqui pra você, se você tá absorvendo isso de alguma forma, certamente tu já tá na frente da maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas, elas até têm dúvidas e até às vezes vão atrás de respostas, mas às vezes elas param na terceira pergunta. Ou então às vezes elas só vão atrás daquele caminho que já deu certo pra todo mundo. E é o mais fácil. E uma outra coisa que é muito importante que eu diga, as perguntas mais fáceis de serem respondidas são as mais saturadas pelas pessoas. Todo mundo vai atrás das respostas mais fáceis. Ah, como ganhar dinheiro? Faça, sei lá, uma faculdade e faça um concurso público. É errado? Não. Nem um pouco. Só que pense que essa é uma dúvida que todo mundo tem, todo mundo já tem resposta. E por ser algo tão simplório, sem querer ser ofensivo, todo mundo trilha esse caminho. Trilhando esse caminho, o mercado fica saturado. Você às vezes tem dificuldade de arrumar um emprego quando você termina a faculdade. E você percebe, caraca, mano, não era esse o caminho. E aí? É um óbvio, é tão fácil. Se é tão fácil, por que não tem tanta saída às vezes? Por que isso não me preenche? É porque essa pergunta, ela às vezes não abre tantas outras perguntas que vão levar a outras perguntas e tantos caminhos pra você vislumbrar, meu irmão. Eu sei que isso aqui tá parecendo muito, mas muita pira, assim, sabe, de uma viagem, de repente, com ácido. Mas a verdade, cara, é que essa é a minha pira. Eu tô fazendo esse vídeo aqui totalmente no improviso, na inspiração, mas porque já era algo que eu sempre queria dizer pra vocês, porque eu vejo muita gente perguntando por aí, como eu acho propósito na vida, sabe? Eu acho que propósito começa com uma dor, cara. Todo propósito, ele tem que começar por uma dor, porque é essa dor que vai te fazer ir atrás de saída, sabe? Buscar respostas. E novamente a gente cai naquele loop. Respostas levam às vezes a mais perguntas. Perguntas levam a mais respostas, que levam a mais perguntas. E quando você vai ver, você tá imerso num oceano de pensamentos, tá? E nunca pare de se fazer perguntas. Nunca ache que sabe de tudo. Quanto mais você souber que sabe das coisas, menos você afunda no seu propósito. O pior erro de quem tá no caminho é achar que sabe de tudo. É achar que chegou no apogeu, irmão. Eu recomendo que você assista ao vídeo de ontem. É um vídeo muito importante para você falar dessa questão do propósito. E é isso, meus caros, tá? Muito obrigado se você chegou até aqui. Chegou até aqui, deixa aquele seu like para fortalecer o nosso trampo, tá? Se inscreve se tu não é inscrito. A gente tá tentando elevar ao máximo aqui o nível do nosso debate, do desenvolvimento pessoal e da inteligência emocional. Vou ficando por aqui por hoje, meus caros. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz. Já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui.